tudo que eu queria era deixar de sofrer preconceito. Tudo que eu tenho em comum com os ex-gays é que nós abraçamos o padrão. Eu, como uma mulher transexual, fazendo a cirurgia e conseguindo a edição do meu nome e a justiça me reconhecendo como mulher na sociedade, e a partir do momento em que eu pude viver uma passabilidade e entrar no universo mágico dos héteros cisnormativos, acabou o preconceito. O que é uma grande mentira, na verdade, né? Porque acabou o preconceito aparentemente. E é isso que eu quero provocar quando eu trago essa discussão. Porque, na verdade, existe ex-gays. Será que o processo do ex-gay não está num outro lugar, mais fartando ali com o preconceito e com a necessidade de sair dele, do que realmente saber lidar com o seu sentimento ou fazer com que ele realmente desapareça? A ciência não comprova que essas terapias de reorganização elas funcionam. Simplesmente não há provas de que elas funcionam. Em 1985, a homossexualidade passou a não mais figurar como doença nos códigos internacionais, nos CIDs, e assim nada mais justificava você criar terapias ou questões que pudessem curar ou reverter a orientação sexual de alguém. Isso envolve muitas questões de preconceito. Primeiro, porque não faz o menor sentido você querer reverter a sua orientação sexual. É a mesma coisa que você querer reverter o seu gosto de pizza. Eu não quero mais gostar de pizza, eu vou fazer terapia para deixar de gostar de pizza. E aí eu vou puxar esse gancho, porque na verdade, quem insiste nas terapias de reorientação sexual? A igreja. A igreja chegou e estabeleceu, a igreja, algumas, né, porque outras são bem inclusivas, mas a igreja chegou numa conclusão, dentro da sua interpretação da Bíblia, que os homossexuais e as lésbicas e os demais gêneros, porque enquadra tudo como se fosse uma classificação só, uma única derivação de um mesmo pecado, porque é isso que a igreja fez, colocou isso como se fosse um pecado, e aí de repente destruiu a vida de uma galera. E aí os ex-gays que se sentiram na paz do Senhor, reconstruídos e se sentindo organizados, porque o natural é você ser hétero e normativo e cisgênero, o que acontece? Essas pessoas começaram a atacar outras pessoas homossexuais. Vou dar aqui 3 exemplos do que eu pesquisei, só para a gente ilustrar um pouco. Assim, no primeiro exemplo, a gente tem um caso de um Uganda, que para mim é um escândalo. Ex-gays querem simplesmente que a lei de morte aos gays vá para o Senado e que se torne novamente vigente. Que a pena de morte para o crime de homossexualidade seja vigente. Ok, punk, mas assim, vamos para o próximo. O pastor Isidoro se denomina ex-gay, foi o pastor mais votado, foi o deputado mais votado numa das eleições do Rio de Janeiro, e ele queria, né, na verdade, instaurar a parada do orgulho hétero. Gente, pelo amor de
Deus, eu não tenho palavras para falar sobre isso. É muito assustador. E aí, pro final, a gente tem esse meme vivo que é o Ronaldo Esper se dizendo curado, ex-gay também, e que a homossexualidade dele é uma maldição. Ex-gays, queridos, por favor, como assim? What the fuck? Gente, pelo amor de Deus. Aí eu vou levar aquela frase, né? O sonho do oprimido realmente é se tornar o opressor. E eu vou falar um pouco de mim em relação a isso. É claro que vou fazer uma analogia aqui com ex-gay, porque na verdade, assim, gente, nós que somos trans e que acabamos fazendo a transição, chegou um momento da vida em que, dependendo de como for, você começa a viver uma vida padrão cisnormativa, bem padronizada, e você pode viver escondida na sociedade sem que ninguém fale nada. E aí você vive longe desse preconceito, que é uma dor horrível, e aí eu posso dizer de carteirinha que é uma dor insuportável, e tá tudo bem, aí você acha que tá tudo bem, mas vamos falar sério, no fundo, nós sabemos que tem alguma coisa que não ficou bacana. Tem alguma coisa que ainda não tá 100% fechada nessa história. E aí, é, vamos chegar numa situação em que a ser ex-gay acaba se tornando um paraíso, e que para você defender o seu paraíso você acaba atacando as outras pessoas, querendo se colocar no céu, matando os outros, ou a fonte do seu desejo, aquilo que te desperta a tentação. Isso é um crime. O Conselho Federal de Psicologia, ele garante que o psicólogo se recuse a fazer esse tipo. Na verdade, não é que ele garante, não. Ele proíbe esse tipo de conversão. Então, assim, eu vou ler uns relatos aqui que foram dados para a revista Trip, com toda a licença de vocês. Na adolescência, Camila Matovani, de 23 anos, lembra que precisou de muita coragem para reunir a família e contar algo que, dentro da atmosfera evangélica e conservadora em que ela vivia, era um pecado. Ela havia beijado outra garota. Eu contei chorando, desesperada, e dizendo que eu sabia que eu estava endemoniada e precisava de ajuda. Só hoje percebo o quanto isso foi violento. Quando isso aconteceu, eu tinha sido doutrinada pela igreja a ser repulsiva com a minha própria sexualidade. Cresci assistindo meus pais exorcizarem LGBTs. Camila passou boa parte da adolescência ouvindo frases homofóbicas agressivas. Isso é abominável aos olhos de Deus. Deus vomita pessoas da boca dele. E assim, e também travestidas de aceitação e amor, como é o caso de Deus ama os gays, só odeia a homossexualidade. Nos 3 anos em que fez a terapia de reorientação sexual, ela teve 2 psicólogas, as duas com um discurso repleto de LGBTfobia. Os resultados alcançados nesse tempo são negativamente exemplares: depressão, pânico, tentativa de suicídio e isolamento social. Camila conta ter tentado de tudo para se curar. Além das sessões de tortura psicológica, foram inúmeras sessões de exorcismo, chamadas de libertação na igreja que frequentava. E foram muitas noites trancafiadas em seu quarto, orando ou em jejum para reverter a vergonha diante de Deus. O que eu me submeti a viver durante toda a adolescência foi fruto do mais profundo desespero, porque eu sabia que se eu fosse heterossexual,
Se desse certo reverter minha sexualidade, eu ia poder continuar cantando no ministério do louvor da igreja. Não ia ser expulsa de casa e não ia mais ferir o coração de Deus com o meu desvio de conduta e ia parar de ouvir das pessoas que o inferno me aguardava. Óbvio que o que eu queria era óbvio que eu queria a reversão. Hoje minha compreensão é de que aquilo era um absurdo. Vamos à próxima? Darilton Almeida, um paulista de 46 anos, a palavra de Deus fez parte de sua vida desde a infância e o ápice da sua vida missionária se deu em 1999, quando participou de um grupo evangélico que percorria o Brasil pregando o amor por meio de canções. Se por um lado a palavra de Deus cantada por ele fala de amor e perdão incondicionais, por outro lado essas palavras foram usadas para lhe condenar, quando numa viagem de grupo, Darilton se envolveu com um homem da casa onde todos se hospedaram, e o grupo soube disso. Qual foi a solução? Ele dava um jeito de se curar, indo morar em um centro mantido pela igreja onde se tratava homossexuais. Como disse seu pastor à época, podia escolher optar pela vida de homossexual. Qual era a vida de homossexual? Morrer sozinho e com AIDS. Foi o pastor que falou isso. Ele disse ter perdido as contas de quantos jejuns, orações e vigílias noturnas chegou a fazer na esperança de um dia acordar heterossexual. Para Raí Neres de São Paulo, houve um momento em que a única saída que ele via era o suicídio. Assim, em 1998, ele seguiu até o viaduto Santa Efigênia, no centro da cidade, decidido a tirar a própria vida. Desejo esse que surge após anos de repressão por causa da família evangélica e homofóbica e ter tentado de tudo para fazer desaparecer os desejos homoafetivos que o acompanhavam desde os 14 anos. Por conta da doutrinação, o próprio Raí achava que ser gay era um pecado, mas nem com essa certeza ele conseguiu ter sucesso nas terapias de reversão sexual a que se submeteu por imposição da igreja. Gente, isso tá errado. Ninguém vai falar isso. A gente vai assistir isso e achar que é normal, que é só uma questão de fé. Muitos anos se passaram e a mulher era proibida de entrar na igreja porque a mulher é isso, a mulher é aquilo. E até hoje não se pode ter uma mulher em posição de ordenar uma missa, por exemplo, e uma série de coisas. Isso é machismo. Quanto tempo a igreja levou para entender que os negros tinham alma? Isso é sabido pela história. Agora, pelo amor de Deus, a igreja pedir para si a liberação da tortura dessas pessoas, isso é um crime. Isso é um crime. Não é possível que a gente tenha que fazer vista grossa. É óbvio que ex-gay não existe. O máximo que existe são pessoas que reprimiram sua sexualidade em muito, ou algum bissexual que não se colocou. Porque, meu amor, a nossa sexualidade é uma coisa flexível, é uma coisa que você pode fazer sim. Eu mudei de gênero, esse gênero criado aí, porque na verdade a gente pode ser mil coisas de gênero, o gênero é construído. O desejo, ele tá aí dentro, ele não vai sumir que nem um milagre. Você pode muito bem reprimir, eu amo comer pizza, mas eu posso fazer dieta, eu posso passar anos sem comer pizza. Não é preferência? Gosto é a mesma coisa. Você pode passar a sua vida inteira tendo uma relação com uma mulher, isso não quer dizer que você deixou de ser homossexual. E ser homossexual, ou trans, ou o que quer que seja, não quer dizer que você vai pro inferno.
Mas quem sou eu, né? Eu sou só uma louca tentando fazer vídeo na internet que tá indignada com essa questão. E eu tô mais indignada ainda, e aí vocês viram meus primeiros vídeos, porque a igreja insiste em querer manter esse absurdo. Não é a paz, não existe essa paz. Paz sem voz não é paz, é medo. Não existe isso. Então, ex-gays, meus amores, saiam disso o mais rápido possível. Procurem ajuda sincera e honesta e vocês vão ser felizes de verdade. Aí sim, vocês vão encontrar o reino dos céus.